Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos sobre orientações jurisprudenciais. E hoje eu vou falar sobre a OJ 365 da SDI 1 do TST. Essa OJ, ela fala do Conselho Fiscal do sindicato e ele quer saber se você sabe se o membro do Conselho Fiscal tem direito à estabilidade ou não. É sobre isso que fala essa OJ. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe que toda semana, toda terça e quinta tem conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho, sempre voltado para TRT, prova do OAB e muitas vezes também para a prática trabalhista. Se você já gostou desse tema, dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham aí esse acesso de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você já vem acompanhando as nossas aulas, nós já estamos conversando sobre sindicato. A aula passada eu falei de sindicato e você também vai estar comigo aqui conversando sobre sindicato. Por quê, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. Não é toda hora que nós escutamos os professores falando sobre sindicato. Na maioria das vezes fala muito rápido e são poucos os professores e poucas as aulas realmente que se fala sobre sindicato. Geralmente falam sobre outros temas, outros assuntos realmente importantes, mas nós não podemos deixar de lado essa parte sindical. E você que escutou, que assistiu a nossa aula passada, viu que às vezes esse tema, sindicato, ele pode cair em direito do trabalho, ele pode cair em direito constitucional, e lá naquele exemplo, lá na aula passada, quando nós falamos de substituição processual, também pode cair em processo civil, numa prova de processo civil. Por que não? Não adianta às vezes a gente falar que o edital não cobrou, porque o edital ele se vale disso. Ele coloca os assuntos de forma genérica, por quê? Porque a partir dali ele vai estar livre para cobrar qualquer coisa, contanto que não saia daquele tema ali previsto no edital. Então, quem me disse que numa prova de processo civil, que com certeza no edital de uma prova de OAB ou prova de TRT, geralmente consta no edital substituição processual, quem te disse se ele não pode cobrar substituição pessoal do sindicato? Quem disse isso? Aí você vai entrar com recurso, provavelmente o judiciário vai falar que não cabe a ele definir o que a banca de concurso público vai perguntar, a não ser que ela encontre mesmo ilegalidade. E cá entre nós, pessoal, é difícil achar ilegalidade. Se ele colocou lá no edital, sindicato, na parte de processo civil, colocou substituição processual, um abraço, tchau, tchau. Então você tem que saber esse tipo de conteúdo. E quando a gente vai estudar direito do trabalho como qualquer área, a gente tem sempre que entender o raciocínio, que às vezes a resposta, você pode até não saber exatamente aquela resposta, mas o que vai te salvar é o raciocínio. Quando nós estudamos sindicato, previsto lá no artigo 8º da Constituição da República, nós entendemos que sindicato é aquele órgão que serve para proteger o direito dos trabalhadores em âmbito judicial, em âmbito extrajudicial. Sindicato defende o direito do trabalhador individualmente ou coletivamente. Então o objetivo é o quê?
defender os direitos dos trabalhadores. E uma vez que o sindicato ou aquele trabalhador sindicalizado, ele defende os direitos dos trabalhadores, você acha que o sindicalizado, o trabalhador sindicalizado, você acha que esse cara é bem visto na empresa? É igual o cara da CIPA. Seja o cara da CIPA ou membro do sindicato, ele vai lá na empresa para cobrar direitos dos trabalhadores. Ele vai questionar direitos dos trabalhadores que provavelmente não estão sendo atendidos, não estão sendo respeitados. No caso do cara da CIPA, ele vai verificar o ambiente de trabalho e se está tendo alguma irregularidade com o ambiente de trabalho para proteção da vida e da saúde do trabalhador. Já aqui no sindicato, o membro sindicalizado, ele vai verificar se a empresa está pagando as horas extras, se a empresa está pagando adicional noturno, se a empresa, mesmo que ele não seja da CIPA, ele vai verificar se o funcionário recebe EPI ou não. Porque acaba que é lato sensu. O direito ali protegido pelo sindicato é muito amplo. Provavelmente até mais amplo que o pessoal da CIPA. É qualquer direito ali. Então a amplitude naturalmente é muito maior. Então, esse cara que está sempre ali enchendo o saco, no bom sentido, é claro, o sindicato está ali para isso, para proteger os direitos. Eu falei para vocês que o advogado do sindicato ele vai entrar com a reclamação trabalhista. Tudo bem, na parte judicial. Mas muitas vezes o sindicato ele atua de forma extrajudicial. Grande parte da atuação do sindicato é extrajudicial. Não à toa existem as eleições ali para que um daqueles funcionários seja eleito membro do sindicato, para que ele fiscalize se os direitos estão sendo realmente protegidos. Você acha que esse tipo de pessoa é bem vista pela empresa? Não vamos aqui generalizar, é claro, mas, em regra, não é bem visto. E ainda que ele não seja um cara mala, pessoal, ainda que ele faça tudo certinho, com certa frequência, esse funcionário, ele precisa se ausentar do posto de trabalho dele, porque ele continua sendo um trabalhador. Mas as reuniões do sindicato ocorrem com muita frequência. Então, além desse cara, né, ser aquele cara cri-cri que toda hora está questionando alguma coisa ali, toda hora está reclamando, toda hora está se dirigindo para os superiores lá na empresa, para pleitear uma coisa aqui, outra coisa ali, vez ou outra, ele tem que sair do local de trabalho dele, ele vai deixar de realizar a atividade dele, porque ele vai para a reunião do sindicato. É por essa razão, também, ou por essas razões, que o membro do sindicato, a partir do registro da sua candidatura até 1 ano após o término da candidatura, ele possui estabilidade provisória. Foi como eu disse, artigo 8º, inciso 8º da Constituição da República Federativa do Brasil e também artigo 543 da Constituição da República, que nos fala lá: o membro do sindicato de fiscalização e direção terá estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, a partir do momento que ele efetua o registro da sua candidatura, não tem nem eleição ainda, só tem o registro. Já começa a estabilidade dele ali. É lógico, se ele registrou e não ganhou, não virou
membro do sindicato, esquece, vai cair por terra ali. Mas se ele for eleito membro do sindicato, ele, a partir do registro, terá a sua estabilidade. E a estabilidade dele não termina quando termina o mandato dele, não. A legislação constitucional, a nossa Carta da Constituição da República, dá mais um ano após o término do mandato, pois foi como eu disse, muitas vezes esses membros do sindicato, eles ficam mal vistos na empresa. Então, não se surpreenda que depois do término dessa estabilidade ele seja demitido. Ele pode ou não ser demitido, eu não estou dizendo que isso acontece com frequência, mas acontece. Ou como já diria aquele cara do Sport TV, é raro, mas sempre acontece. Então, pessoal, o poder constituinte originário, oriundo da Constituição da República, ele já previu isso e já colocou essa proteção. Por quê? Porque ele defende direitos. Só que ele falou, cargo de direção e fiscalização. E aí que resta a nossa dúvida, a nossa pergunta. Membro do Conselho Fiscal tem estabilidade? Por que eu contei toda essa história? Para ficar repetindo algumas coisas para você, para essas informações entrarem por osmose na sua cabeça, para você entender qual é o objetivo do trabalhador sindicalizado. É fiscalizar os direitos do trabalhador. Aí te pergunto, o membro do Conselho Fiscal, ele fiscaliza os direitos do trabalhador? O que você acha? Você já pode ter chegado à sua conclusão, mas eu vou aproveitar aqui e te ajudar, caso você ainda não tenha chegado à sua conclusão, para você entender se o seu raciocínio foi coerente ou não com a lei, ou como já diriam alguns, com o espírito da lei. O artigo 522, lá no parágrafo 2º, olha o que ele nos fala. Membro do Conselho Fiscal, ele está ali no sindicato para fiscalização e gestão. Ah, Gustavo, se está para fiscalização, bate com o artigo 8º. Mas olha só, o membro do Conselho Fiscal, ele está ali, quando ele fala fiscalização, essa fiscalização do membro do Conselho Fiscal não é essa fiscalização do artigo 8º. Por quê? A fiscalização do artigo 8º está nos falando o seguinte: o membro do sindicato está ali para fiscalizar os direitos do trabalhador lá na empresa. Agora, essa fiscalização do Conselho Fiscal, ele está fiscalizando a parte fiscal do sindicato, a parte contábil, a parte fiscal do sindicato. Ele está fiscalizando a parte financeira do sindicato. Entendeu a diferença? E não à toa, ele colocou gestão aqui. O membro do Conselho Fiscal, ele está fiscalizando como são utilizados os recursos do sindicato e também fiscalizando como está sendo gerido, seja esses recursos ou a atividade do sindicato. Então essa fiscalização não é necessariamente, não é dos direitos, não. É se está tudo sendo feito de forma correta lá dentro do sindicato, interna corporis. Então esse membro do Conselho Fiscal, ele não vai lá na empresa para encher o saco da empresa. Provavelmente ele nem vai lá, provavelmente ele nunca foi lá. Provavelmente ele não foi eleito, na realidade, ele deve ser contratado via CLT. Então, ele é trabalhador, ele é funcionário
do sindicato. Ele não é funcionário da empresa, ele é funcionário do sindicato. Percebe? Então, já que ele apenas está ali para fiscalização e gestão do patrimônio, da parte fiscal do sindicato, ele não está atuando lá fora, lá nas empresas, para a proteção do direito do trabalhador. E é para isso que aquele membro do sindicato lá do artigo 8º, é por isso que ele tem essa estabilidade, porque ele vai lá encher o saco da empresa. O membro do Conselho Fiscal, ele só vai ficar lá no sindicato, ele não vai encher o saco de empresa. Então, por todo esse raciocínio, o membro do Conselho Fiscal não vai ter direito à estabilidade previsto no artigo 8º da Constituição da República. Mas por que é melhor? Por que eu contei toda essa história? Porque se eu simplesmente te dou a resposta rápida, você não vai entender o porquê. Então, quando chega numa prova, que o cara começa a embolar, como você só decorou, você não entende a razão de ser da legislação. E você fica só com copia e cola. E em algumas provas, você vai precisar muito mais do que o copia e cola. Quando você entende que o membro do Conselho Fiscal, ele não está ali defendendo os interesses do trabalhador, não tem porquê ele fazer jus à estabilidade provisória do artigo 8º da Constituição da República. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.